maravilhosa. Amém? Boa noite, irmãos. Paz de Jesus. Amém. E aí? Vocês aguentam mesmo? Amém. Sim. Deixa eu ver a cara de vocês que aguentam mesmo. Tá bom, vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. A graça que nos transforma em novas criaturas. O pastor Gesiel, eu acho que ele sabe, né? A referência que ele é no Brasil. Aleluia. Eu até queria fazer uma pergunta para o senhor. Como eu não vejo o senhor com frequência, eu vou fazer aqui mesmo. O senhor é o primeiro, assim, dessa leva de pregadores, né, que Deus usa no Brasil, fora do Brasil e tal, tudo mais. Eu cheguei depois, né? Eu sou da década de 90, eu não nasci crente, eu me converti na juventude. Eu queria saber quem era, antes do senhor, ou quem eram suas referências como pregador. Eu sempre quis saber, porque eu perguntei para o Napoleão, é o senhor. Eu perguntei para o Gilmar, é o senhor. Eu perguntei para o é o senhor. E como eu sou da década de 90, a minha conversão na década de 90, então só era o pastor Gesiel Gomes, né? E aí depois aqueles que vieram depois. Então eu queria saber quem eram essas pessoas antes. Pastor Estevão Ângelo de Souza, de São Luís do Maranhão. Pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, do Rio de Janeiro. E à distância, pastor Valdomiro Martins Ferreira, de Vitória e Esperança. Nós estamos falando de década de 50? 50, Sim. por aí. Glória a Deus, me sinto privilegiado. Eu sei que o senhor tem que ir, não vou te segurar. Glória a Deus, em paz. Glórias a Jesus. Eu vou prometer ser bem rápido, indo direto ao ponto, está aí no material de vocês. A graça que nos transforma em novas criaturas. O texto diz assim, 2 Coríntios 5,14: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: Ele morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aleluia. Jesus Cristo é a porta para sermos novas criaturas. Entendemos que a queda de Adão, o que nós já aprendemos nesses dias todos, nesses momentos todos. Entendemos que a queda de Adão gerou consequências eternas. A natureza do homem se tornou pecaminosa. O homem não é pecador porque peca. Ele peca porque ele nasceu pecador. A natureza do homem está comprometida. E essa natureza agora pecaminosa, depois de Adão, determina que o homem se afaste cada vez mais de Deus. Nosso movimento é pecar. E a Bíblia diz que o pecado faz divisão entre nós e Deus. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais desfigurado ele se torna por causa das consequências da queda. Na queda, o homem se torna potencialmente mau. Não é por acaso que o primeiro homem tenha sido colocado num jardim onde havia vida e morte. Esse jardim é um cenário onde existe vida e morte. A pergunta lógica seria, mas isso quer dizer que a gente não tinha escolha? Tínhamos. Eu estou falando com base no cabeça federal da raça humana, Adão. Em Adão nós tínhamos escolha? Tínhamos, se nós tivéssemos escolhido a árvore da vida e não a outra. Se nós tivéssemos escolhido a árvore da vida e não a árvore da morte, a árvore que trouxe a morte, romper com Deus através daquele ato, tornamos-nos mortais, o problema é que o Senhor avisou a gente. Eu estou falando a gente, mas é com Adão, mas estávamos em Adão. O problema é que Deus avisou a gente que havia um inimigo, mas a gente não percebeu. Você já percebeu isso lá no texto do Gênesis? O Senhor avisou quando disse para a gente plantar, cuidar e guardar o jardim. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e para
Guardar. Guardar de quê? Já tem uma mensagem subjetiva aí. Por que eu tenho que guardar, já que todos os animais nos eram submissos? Já que nós estávamos em Adão. Os animais também faziam parte do jardim. Aliás, o próprio Adão fazia parte do jardim. E representados em Adão, éramos ao mesmo tempo jardineiros e parte do jardim. E, então, quando Deus disse ao homem que deveria guardar o jardim, isso é Gênesis 2,15, seja como for, Deus deixa nas entrelinhas que existe um inimigo. E a questão é, por que é que o Adão não foi primeiro participar da árvore da vida, para então enfrentar o inimigo e não ser derrotado? Nunca saberemos essa resposta. Nunca saberemos essa resposta. O Adão caiu porque ele olhou para o que ele podia ganhar. Um gosto diferente. Algo que não estava liberado para ele. E quando a gente olha para o que a gente vai ganhar, a gente cai. Jesus não caiu, porque Jesus olhou, ele foi tentado como homem. A tentação é como homem, pão. Mas Jesus não caiu porque ele não estava olhando o que ele podia ganhar, ele estava olhando o que ele podia perder. E quando a gente pensa no que a gente pode perder, Deus nos fortalece para resistirmos à tentação. Então nunca saberemos essa resposta, mas Deus sabia. Por isso criou tudo pronto para esse momento. Por isso a salvação é anterior à existência, como falamos. A Bíblia apresenta Jesus como o último Adão, 1 Coríntios capítulo 15. Mas com Jesus a história foi diferente. Jesus como homem, aliás a palavra aí é Adão no hebraico, Adão, Jesus, Adão, também teve de enfrentar o inimigo. Mas antes do enfrentamento, pensa no ministério de Jesus, como é que começa? Antes do enfrentamento, obrigado, servo de Deus. Jesus vai ser tentado como homem. Mas antes desse enfrentamento, ele busca primeiro a vida. É como se Jesus tem a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É como se Jesus estivesse mostrando como Adão deveria ter feito e não fez. Primeiro você vai à vida e depois você enfrenta o maligno. E quando é que Jesus faz isso, pastor? Ora, os evangelhos mostram que a tentação de Jesus, durante quantos dias? 40 dias. Se você levar em conta o segundo evangelho, o de Marcos, é bem sucinto esse relato, é bem curto. Na minha memória que são 2 versículos, talvez 3. Mas lá fala que durante os 40 dias ele foi tentado pelo diabo. E aí, quem lembra qual foi a experiência que Jesus Cristo teve antes da tentação? O batismo. O batismo nas águas. E o que acontece no batismo? Por um minuto, imagina, vamos lembrar o batismo. Uma campanha colossal de milhares de pessoas e um pregador louco, porque o João Batista, na cabeça das pessoas, roupa esquisita, um pregador estranho e tal, e Deus fazendo a obra no coração das multidões e todo mundo confessando os pecados, vinham ser batizados e eram milhares de pessoas. E ele tinha uma forma de ter um estilo de um texto áureo, dizendo: eu te batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. E ele não trabalha com água, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E aí, os evangelhos mostram que Jesus foi ao batismo. O início do ministério de Jesus começa com o batismo e, na sequência, a tentação. E aí Jesus está no batismo. Por um minuto, imagine que você está naquela fila colossal, 40 e tantos graus, e você está lá na fila e Jesus está na sua frente. Quem era Jesus até aquele momento? Para a multidão? Um carpinteiro, um rapaz que trabalha na oficina, na carpintaria e tal. O João sabia, porque eles eram primos, mas fora isso, nada muito diferente do resto. E imagine que você está lá na fila e Jesus está na sua frente. Você está lá na fila, uma hora chega a nossa vez, tal. E aí chega Jesus. Quando Jesus põe o pé na água, o João levanta e olha, fala para Jesus: o senhor não. O senhor não. Eu não vou batizar o senhor não. Se você está naquela fila e você não sabe quem é Jesus, é só o carpinteiro, você já pensa assim: o que será que esse rapaz fez? O que esse cara aprontou?
Para o João Batista, ele está batizando todo mundo. Ele batiza policial, ele batiza os fariseus. Dá uma olhada em Lucas 3. Ele batiza todo mundo. Por que será que esse rapaz aprontou para que o João Batista publicamente falasse, o senhor não? E aí você ouve o João Batista continuando, dizendo assim, e eu não vou batizar o senhor, porque é o senhor que tem que me batizar. E aí você muda o seu pensamento e você pensa, mas quem é esse homem que ele pode batizar o João? O João está batizando todo mundo. Quem é esse homem que pode batizar o João? E aí na sequência você ouve a resposta de Jesus, o rapaz que está na sua frente no batismo. E a resposta de Jesus é mais ou menos assim, João, por enquanto, vamos cumprir toda a justiça de Deus aqui, vai ser assim, eu vim aqui para você me batizar, pode me batizar. Aí você está naquela fila, você pensa, mas do que esse cara está falando? De que conversa é essa? Você não percebe. Mas se você estivesse naquela fila de batismo há 2000 anos atrás, se você estivesse diante desse diálogo, então você estaria assistindo uma conversa entre gigantes. 2 gigantes. Você está diante de 2 gigantes. O maior homem do Antigo Testamento, o João Batista, e o maior de todos os tempos. O último profeta do Antigo Testamento, o último vulto profético da Antiga Aliança, e o inaugurador da nova aliança estão conversando dentro daquele rio com a água pela cintura. E você estaria diante de gigantes. Acompanhar esse diálogo registrado na Bíblia, você não está lá naquela fila, mas está aí na sua Bíblia. Então você simplesmente está diante de gigantes. O último sumo sacerdote da ordem de Arão, porque o João Batista tinha linhagem não de sacerdote, mas de sumo sacerdote. O último da linhagem de Arão, passando o sacerdócio para o primeiro e único sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É o que está acontecendo naquela conversa. Você está diante de gigantes. E essa conversa entre os 2 maiores homens da história do mundo vai mudar o mundo. Vai mudar os homens. Por causa dessa conversa, você está sentado aqui agora. O maior homem do Antigo Testamento e o Deus que se fez homem para inaugurar o Novo Testamento. Ler essa conversa registrada na Bíblia, como eu disse, é estar diante dos gigantes. E esse gigante, que é o próprio Deus, está aí nesse texto, sendo batizado por um homem do Antigo Testamento. Ontem nós aprendemos que o Novo Testamento não é quando Jesus nasce, mas é quando ele morre, porque Hebreus está dizendo que um testamento só funciona a partir da morte do testador. E por que Jesus está sendo batizado? O que o batismo de Jesus nos revela sobre essa história de graça? Jesus está sendo batizado nas águas, segundo ele mesmo, para cumprir toda justiça. Qual justiça? Porque se você estivesse naquela fila e você fizesse essa pergunta a Jesus, provavelmente ele ia dizer para você assim, olha, eu sou o último Adão. Adão é humano, é homem. Eu sou o último Adão. Eu sou o Adão que veio consertar o que o primeiro Adão estragou. E por causa disso, todos vocês se comprometeram. Mas eu sou o Adão diferente. Eu sou o Filho de Deus que se submete à vontade do Pai. O primeiro se rebelou. E eu vim ensinar para vocês como é ser um filho de Deus de verdade. Eu sou o homem que vai enfrentar o inimigo que estava no jardim, mas diferente do primeiro, eu escolho a vida. Porque o que é o batismo? É quando você se submete à vontade de Deus. Esses dias eu tenho um programa de rádio que todo mundo faz pergunta ao vivo, e a pessoa perguntou, que agora está na moda, pastor, é possível a pessoa, não, como é que é? É obrigatório se batizar para participar da ceia? Ou uma pessoa que não é batizada pode participar da ceia? Eu falei, essa pergunta não faz sentido. Não, na igreja, a pessoa tem que ser batizada ou a ceia para todo mundo? Alguns defendem que a ceia é universal para todo mundo, não sei o que, tal. Eu falei, mas a ceia é para os crentes. Ela falou, não, tudo bem, mas é para todos os só os batizados. Eu falei, quem não é batizado não é crente. Quem não é batizado
crente, ele está ouvindo a palavra, ele gosta da igreja, ele gosta de alguma coisa aqui na igreja. Crente é a partir do batismo. Se você não se batizou, você não tem aliança com Deus. Você não está em aliança com Deus, você não entrou debaixo da aliança. Então Jesus está dando um exemplo, dizendo, vamos cumprir a justiça de Deus. Eu sou o homem que venho para enfrentar o inimigo que estava no jardim, mas diferente de Adão, eu escolho a vida e estou pronto para fazer a vontade do Pai. E quando ele entra nas águas, e quando ele se batiza, a voz do Pai ecoa, dizendo o quê? Este é o meu filho amado e ele me traz alegria. É o assunto lá do me comprazo, né? Ele me traz prazer, ele me traz alegria. E na sequência, o Espírito Santo vem sobre ele. E aí, se você estivesse naquela fila, você pode dizer, é Deus. Isso aí é Deus. Porque ele é Deus, como pode acontecer uma coisa dessa? E é verdade, ele é Deus mesmo, e ele também é verdadeiramente homem. Mas ali naquele momento, o verdadeiramente homem, Jesus Cristo, é o homem que Deus sempre quis. E o Adão não conseguiu. Ele é o modelo de homem que Deus sempre quis. Porque ele é um homem que se submete. Por isso, quando você for batizar alguém que já foi convertido, você pode dizer, olha, eu te batizo assim como nós aprendemos no batismo de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não sei o que lá, para que você seja alguém que produza alegria em Deus. Essa é a ideia. De sermos novas criaturas para produzirmos alegria em Deus. Para ele dizer, esse é meu filho e ele me dá alegria, ele me traz prazer. Esse é o meu filho, mas esse é o homem, a minha imagem, a minha semelhança e que me dá alegria. Perceba que como homem, eu estou falando sempre como homem, porque a tentação de Jesus é como homem. E o assunto não é dietético. Porque a tentação começa assim, se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. Quantos dias ele estava sem comer? 40 dias sem comer, sem beber, meu amigo. Eu não sou da área da nutrição, mas você deve perder uns 30% da sua massa. Eu imagino. Jesus ele emagreceu, estava feio. Pensa Satanás chegando, dando uma volta, caramba, você tá feio, hein? Zoado, hein? Como é que tá? Tá com fome? Tô, muita fome. Comeu hoje? Não. E ontem? Também não. Mas anteontem você comeu? Não. Tá, essa semana, o que você comeu? Essa semana não comi nada. Semana passada? Também não. E outra? Também não. A tentação é sobre a identidade de Jesus e não sobre comer ou não comer pão. Assim como a tentação do Éden não era dietética, comeu ou não comeu a fruta. Mas lá era quem é a tua referência. E aqui, a tentação é quem você acha que identidade você acha que você tem. Porque antes da tentação, Jesus teve a experiência do batismo. O que acontece no batismo? Ele se submete e Deus, o Pai, fala, esse é meu filho. Quem é Jesus? Filho de Deus. Filho amado de Deus. Qual é a proposta de Satanás? Se você é filho de Deus, se você é o que você acha que você ouviu lá no batismo, primeiro, Deus tem de cuidar melhor dos seus filhos. Porque um filho nessa situação, você está zoado, né? Um filho nessa situação. Então, se você acha que é quem você é, se você é quem você acha ser, cara, pedra tem que virar pão. Porque se você é filho de Deus, a despensa tem que estar cheia. Tem pão aí. Veja que interessante. A teologia que diz, que faz o link entre ser filho de Deus e ter pão, essa teologia quem inventou foi Satanás. Mas hoje, pastores evangélicos pregam essa heresia. Se você é filho de Deus, pedra tem que virar pão, meu amigo. Se você é filho de Deus, as coisas precisam acontecer. Se você é filho de Deus, então milagres precisam acontecer na sua vida. Essa história, quem inventou esse link na Bíblia, tá? Quem falou a primeira vez na Bíblia isso aí
fazendo, se você é, então tem que ter, quem falou isso foi o diabo. Eu reconheço que Deus é muito carinhoso conosco, como Pai, e acaba nos dando mais que merecemos. Aliás, a gente só merece mesmo o inferno. Então, tudo que vem além disso é graça. E aí a resposta de Jesus é sobre identidade. Aí ele vai dizer para Satanás, eu vou falar com as minhas palavras, eu prometi não passar o tempo mais do que o necessário. Jesus diz, é verdade, eu estou com fome mesmo. E é verdade, não tem pão aqui. E é verdade, Deus tem poder para fazer dessas pedras pão, e isso está registrado na Bíblia. Mas a minha falta de pão não diz quem eu sou. A minha necessidade não diz nada a meu respeito. A fome que eu estou sentindo agora não tem nada a ver com a minha identidade. E eu não sou filho de Deus porque eu estou com a barriga cheia. Eu não sou filho de Deus porque a despensa está cheia. Eu sou filho de Deus por uma razão. Porque Ele disse que eu sou. E eu não preciso de nenhuma outra evidência, além da palavra de Deus, para entender quem eu sou. Ele disse e está dito. Então, diferente do primeiro Adão, Jesus vence a tentação pela palavra. E só depois disso, só depois do batismo, primeiro é o batismo, depois chega o Espírito Santo e fala, agora vamos ao deserto. E lá no deserto acontece a tentação. Jesus faz a trajetória, ele é o último Adão, como nos ensina Paulo, e ele está fazendo figurativamente o mesmo trajeto do primeiro Adão. Por isso, no Apocalipse, ele é apresentado como aquele que venceu. Apocalipse 5:5, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. O que ele venceu? Ele venceu o diabo. Ele venceu Satanás. Veja que Jesus é apresentado como o último Adão para restaurar o que foi destruído. Jesus está fazendo o mesmo teste, só que agora em outro ambiente. O primeiro homem estava no ambiente do jardim. E o adversário foi lá e derrubou o homem que terminou expulso do paraíso. E Deus fechou as portas do paraíso, colocou lá os dois querubins, né, na nossa língua, para guardar o jardim. Por isso que agora não tem mais jardim, só tem deserto. Por isso que agora Jesus ele é tentado num cenário muito mais grotesco. Ele vai para o deserto enfrentar um adversário no ambiente dele. Porque todos caíram. E essa é a cantiga de Satanás. Eu não te venço porque o Senhor é todo poderoso, mas todos que o Senhor chamou, eu derrubo. Ele fez Adão cair. Ele fez Sansão errar. Ele fez Abraão mentir. Ele fez Davi cair. Ele fez todos. E aqueles que a Bíblia não diz também, caíram porque a Bíblia diz que todos pecaram. E a ideia é a seguinte, eu não consigo vencer o Senhor porque o diabo... Não há uma briga dualística entre dois deuses coiguais. Isso é na nossa cabeça helenística, mas não existe isso na Bíblia. O diabo é uma criatura, Deus é o Criador. A diferença é infinita. O diabo é infinito? Não, porque tem um ponto na história onde ele não existia. E Deus é infinito? É. Se Deus é infinito e o diabo é finito, tudo que é menor do que o infinito é infinitamente menor. Não tem como ser um igual. Mas a ideia é, eu não derrubo o Senhor. Mas quem o Senhor mandar aqui, eu derrubo. E eu não derrubo o Senhor porque o Senhor é infinito. Mas se o Senhor tivesse tamanho, se o Senhor fosse mais ou menos desse tamanho assim, se o Senhor tivesse fome, se o Senhor tivesse sede, se o Senhor tivesse sono, se o Senhor tivesse braço e perna, se o Senhor tivesse um coração que batesse, se o Senhor fosse um homem, e se o Senhor tivesse sexo, e se o Senhor tivesse raiva, e se o Senhor tivesse desejos, eu venceria. É por isso que a encarnação de Deus, de Jesus, foi pensada na eternidade. Aí ele disse, então nós vamos lutar desse jeito que você está falando aí. Pode preparar. Ele sai do batismo e vai enfrentar Satanás. E quando enfrenta Satanás, ele vence pela palavra. As pessoas discutem se Jesus tomou a chave do inferno, do diabo. Uns dizem que ele tomou, alguns pregadores falam que lá ele foi lá no inferno, tomou a chave, me dá a chave, não dou, não sei o quê. Uns dizem que Jesus tomou, outros dizem que Jesus não, ele sempre teve. E eu não me preocupo com isso, porque as chaves do inferno não me interessam. Mas eu sei que na cruz, Jesus se tornou a chave
do paraíso. Porque é o que ele disse para o bandido arrependido, como disse mais cedo, o padre Antônio Vieira chamava de o bom ladrão. O que ele disse sobre o bom ladrão é que hoje você vai estar comigo no paraíso. O paraíso que foi fechado quando Adão saiu. Jesus abriu a porta desse paraíso. E ele se tornou a própria porta do céu, ele disse: eu sou a porta. Então na cruz Jesus inaugura a possibilidade do homem retornar para o paraíso. Pastor, mas que esse negócio de nova criatura? A conversão inicia o processo de nova criatura. Me dá 10 minutos, 15 no máximo, eu encerro, não vou fazer 1 hora. Mas a gente precisa lembrar que o homem nasce pecador e que a partir da queda do primeiro homem, o Adão, o homem se perde e perdido se torna inimigo de Deus. E é nesse ponto que podemos enxergar nas Escrituras que depois da queda de Adão todos perderam, todos se desviaram. Pois como nós somos descendentes de Adão, você e eu também fizemos parte da rebelião. O homem, na queda de Gênesis 3, o homem se rebelou contra Deus. E precisamos saber que potencialmente podemos ser duas coisas distintas nessa queda, depois da queda de Adão, mas nunca ao mesmo tempo. Vou tentar explicar. Nós nos rebelamos em Adão e nos afastamos de Deus. E longe de Deus, meu amigo, você pode se desconfigurar num nível. Olha os noticiários e você vai ver o que um homem longe de Deus pode fazer. É horrível. É podre. É nojento. Mas, se você busca Deus, então você é considerado filho de Deus. O filho pródigo, quando voltou para casa, no chiqueiro, ele fez uma oração, dizendo: eu vou falar com meu pai, porque é melhor ser um funcionário. Mas quando ele chegou na casa, ele descobriu que na casa do pai não tem vagas para funcionário, só tem vaga para filho. E ele pegou o anel de filho, roupa de filho, e ele virou filho novamente. Por isso, a graça de Deus regenera o coração do pecador e o transforma em novas criaturas. As coisas velhas passaram, as coisas da natureza caída passaram. Por isso, hoje, nesse estudo, e nesses dias, nessas mensagens, nós estamos aprendendo sobre isso. O homem tem suas potências. Ele pode ser potencialmente desgraçado e ele pode ser potencialmente uma bênção. E isso depende do caminho que ele vai ser direcionado, do caminho que ele vai escolher, porque eu creio que o homem tem livre-arbítrio. E é preciso saber que mesmo que eu e você estivéssemos ou estejamos irremediavelmente perdidos, pensa num perdido lá na Bíblia, o gadareno. Ninguém aqui viveu como ele. Você pode ter um testemunho terrível. Mas o gadareno, ele não usava nem roupa. Na Bíblia diz que ele ficava pelado. Pensa num cara que ele fica pelado o dia inteiro. Ele perdeu a noção de ética, de respeito, de pudor. Ele se feria com pedras, vendo todas as câmeras desse texto. Acho que esse texto é contado nos evangelhos sinópticos. Então você tem ali os pais abandonados, não tinham jeito. A sociedade abandonou. Esse cara morava no cemitério. Esse cara era casa de demônios. Só que quando você lê o texto, a Bíblia diz que ele termina pregando em Decápolis. E Decápolis não é uma cidade. É uma região de 10 cidades. Não tem uma cidade lá em Israel chamada Bem-vinda Decápolis. Decápolis é uma região de 10 cidades romanas plantadas lá perto da Galileia. Cafarnaum pertencia a Decápolis, Betsaida pertencia, enfim. Então, o que eu estou tentando falar de nova criatura é, no mesmo ser, você tem ele potencialmente desgraçado, pelado, morando no cemitério, mas depois de ter encontrado com Cristo, esse mesmo ser se torna um pregador para 10 cidades. Agora mesmo, o nosso príncipe dos pregadores falou sobre, para alguns, nunca saíram da mesma cidade. Para outros, Deus deu muita graça. Para o gadareno, ele foi pregador para 10 cidades. É preciso que, mesmo que eu e você estivermos irremediavelmente perdidos, a gente tem que saber que existe um ser humano em potencial restaurado, escondido em cada pecador. Em cada pecador. Pega o bandido, o cara que está lá na boca de fumo, não sei o que, não sei de onde. Lá dentro, você pega o pior, traz aqui.
dentro dele existe potencialmente um ser humano transformado, uma nova identidade. Ao mesmo tempo que existe um ser humano depravado, revelado em nós na nossa queda, dentro de nós existe um ser humano transformado. Não sei se estou me fazendo entender. Isso depende da sua escolha. Jesus escolheu a árvore da vida. Temos em nós duas possibilidades. Uma revelada através do pecado, outra escondida, que só pode vir a lume diante do chamamento de Jesus. Diante da a palavra de Jesus. Uma possibilidade é conhecida por todos. Todos nós conhecemos o tipo de pecador desgraçado que somos. Todos nós sabemos, infelizmente, o nosso potencial no pecado. Mas Jesus, a Bíblia diz em 1 de João, veio para desfazer as obras de Satanás. E aí chega Jesus e revela em cada ser humano perdido um outro tipo de gente. É a mulher samaritana. Uma certidão de casamento cheia de carimbos. Essa mulher teve 5 maridos, ela teve que dormir em 5 camas diferentes, ela teve 5 casas diferentes. Essa mulher sabe fazer a mala em 10 minutos. Essa mulher sabe o que é ouvir homens gritando e portas batendo. Essa mulher sabe o que é sentar num banco de praça sem saber para onde vai. Essa mulher tem filhos de sobrenomes diferentes. E chega Jesus e fala para ela assim: o que você está fazendo aqui meio-dia? Aqui meio-dia não vai ninguém. E não ir ninguém é um preço barato, mesmo enfrentando um sol de 50 graus às vezes, para ir tirar água, porque eu não aguento ser julgado pelas pessoas. E Jesus fala para ela, eu vou falar de uma forma coloquial, mas eu tenho outra identidade para você. Você não é isso que você está vivendo. Eu sei a sua outra identidade. Você é uma missionária, capaz de trazer a cidade inteira para se converter. Só que você não sabe. E eu sei a sua identidade. E eu sei o tipo de ser humano que você pode ser. É Jesus falando com Paulo. Você está envolvido na captura, na morte, na prisão de pessoas. Mas aí dentro tem uma outra identidade revelada na graça para você. Você pode ser uma pessoa envolvida com a salvação das pessoas e não com a condenação delas. É Jesus chegando no Gadareno dizendo: você é isso aí, o pecado tem isso para você, mas eu tenho uma nova identidade para você. E a plenitude dessa nova criatura só pode ser revelada em Jesus. O que é o Evangelho? É Jesus andando pela vida e mostrando a nova identidade para cada pessoa. Aleluia. Você não é isso. Vem cá comigo, eu vou te explicar quem você vai ser a partir de agora. Você não é para viver assim. E eu vou explicar qual é a sua verdadeira identidade. O pecado original nos desligou completamente de Deus, como imagem de Deus nos desconfigurou. E aí chega Cristo e anda pela vida entendendo que essa imago Dei, os teólogos nossos falam palavras que não são do nosso idioma, por alguma razão que eu não sei qual é. Essa imagem de Deus comprometida, a partir de Cristo, ela é restaurada. Aquele gadareno estava sendo mantido escravo. Esse homem escravo da sua natureza caída. Se você hoje faz a opção de dar vazão à sua natureza caída, você vai ser um viciado em alguma coisa. Você vai ser um desligado de Deus, por alguma razão. Você vai fazer a obra de Deus por questão de consciência, de trabalho, ou talvez até por necessidade financeira. Mas você está desligado. E aí quando chega Jesus, a chegada de Jesus significa que a sua nova identidade é possível. E quer que eu te diga uma verdade? Nem a gente sabe qual é o nosso potencial quando nós nos entregamos de verdade para Jesus. Nem a gente sabe. Você acha que é 1 hora antes de Jesus, quando a samaritana estava indo para o poço, aí vai você lá com o microfone entrevistar. Você acha que você tem capacidade para pregar para essa cidade inteira? Eu tenho vergonha, por isso eu venho meio-dia. Eu não quero ver a cara de ninguém. Essas pessoas só falam mal de mim. E tal. Se você chegasse lá no Gadareno um dia antes e falasse para o Gadareno: você acha que você vai pregar, falar de Deus em 10 cidades? Deus? Do que você está falando, meu amigo?
Eu nem uso roupa, eu quero lá saber de Deus. Se você fosse entrevistar Paulo um dia antes do encontro com Cristo, se você fosse... A Bíblia, o Evangelho é Jesus andando pelo mundo, fazendo bem e apresentando a cada pessoa a nova criatura que ela pode ser em Deus. Isso é ser nova criatura. Isso significa dizer que esse ser humano, que inclui a mim e a você, tem em Cristo possibilidades que nem mesmo nós conhecíamos. Como eu disse, eu cresci no centro de um bando, eu toquei atabaque na minha adolescência. Se alguém falasse assim, um dia você vai estar segurando o microfone, falando para pastores, para líderes, lá nos Estados Unidos. Eu sou do Mato Grosso do Sul, bicho. Qual era a possibilidade? Nenhuma. É zero. Meu pai não é pastor, não era pastor, ninguém era crente. E Jesus revela essa nova identidade quando nós nos submetemos a Ele. Pedro, você é pescador? Não. Tem outra identidade para você. Vem comigo que eu vou te ensinar como é que se pesca homens. E quando Jesus sai, ele falou, vem atrás de mim que eu vou ensinar como é que pesca homem. E a gente fica discutindo. Pescar homem significa trazer a pessoa para a igreja, evangelizar a pessoa. Não, Jesus falou, vem comigo, eu vou te ensinar como é que pesca homem. Veja isso em Marcos 1,17. Os discípulos vão, ele entra na sinagoga. Quando ele vai entrar na sinagoga, vem um endemoniado. Cheio de demônios. Um homem cheio de demônios. E Jesus, 3 versículos atrás, tinha dito, quem quer aprender a pescar homens, vem comigo. Ele entrou na sinagoga, veio um endemoniado. É como se ele perguntasse assim para os alunos, vocês não queriam pescar homens? Aprender a pescar homens? Então fica vendo que eu vou pescar um aqui, agora. Como é que se pesca homens? Um homem endemoniado tem a possibilidade de ser um bom marido, irmãos? Tem a possibilidade de ser um bom filho, um bom vizinho, um bom patrão, um bom alguma coisa? Cheio de demônios? Não. É um lixo. Um homem governado pelo demônio, porque nós já fomos, é um lixo social. E Jesus é como se ele dissesse assim, se eu disser para você que eu posso enfiar a mão nesse lixo, porque a pesca se enfia o anzol lá e puxa, né, o peixe. Aqui é a água, se enfia lá dentro e traz o peixe à tona. E se eu disser para vocês que eu posso enfiar a mão nessa lata de lixo, e lá no meio dessa lata de lixo, lá no fundo, eu posso pescar um homem, do jeito que a Bíblia diz que ele tem de ser. Vocês querem ver como é que se pesca um homem? E ele diz para os demônios, saiam! E os demônios saíram e ficou o homem. Está pescado um homem. É assim que se pesca homens. É lutando com demônios que se pesca homens. É enfrentando o mundo espiritual que se... Não é dando curso, porque as pessoas querem ensinar a pescar homens dando curso. Eu sou professor, sou reitor de uma faculdade que tem 100 e poucos mil alunos, bicho. Eu vivo disso. Eu não posso nem me ouvir falar isso muito bem. Mas não se pesca homens dando curso. É como se você fosse no mar, você está num iate e você pega o peixe e explica para o peixe que o barco é mais legal que o mar. Ó, isso aqui tem hidromassagem, aí o peixe fica olhando para sua cara. Aqui tem geladeira, e o peixe fica olhando para sua cara. Aqui tem 2 andares, aí o peixe fica olhando para sua cara. Eu falei, eu sou um peixe, bicho. Eu não tô nem aí com isso daí, não. Pregar para o ímpio, dizendo que a igreja é legal, funciona? Não. Por quê? Porque a igreja não é legal. Para o ímpio? Quem é que veio do mundo? Beleza. Igreja é legal para quem é do mundo? Não. É chato pra caramba. Então não adianta. O peixe vem, aí fica aqui e morre. Não, porque aqui é outra atmosfera. O peixe, quando ele é pescado, ele não sobrevive. Por isso, quando você foi pescado, você morreu. E você se tornou uma nova criatura. Eu falei que eu não ia demorar, mas era mentira. Né? Eu estava com o dedo cruzado o tempo todo. Enganei vocês. Então, quando você lê o Evangelho, basicamente é isso. Encontramos em todas as histórias de Jesus, com Jesus, esse pescar de homens. Basicamente, o ministério de Jesus se ocupava de encontrar pessoas perdidas e mostrar a elas suas novas identidades, suas novas possibilidades. E
E essa transformação... Vou fechar aqui, senão eu não paro de falar. E essa transformação não terminou. Por mais que você seja um pastor, por mais que você tenha não sei quantos anos de ministério, por mais que você tenha livros escritos, por mais que você seja uma referência, não terminou. Quer que eu te fale por que não terminou? Porque esse processo de transformação começou no dia que você foi encontrado por Jesus. E nesse dia ele disse para você assim, não com essas palavras obviamente, mas ele usou os pregadores para dizer assim, você não é isso que você está vivendo. Eu tenho uma nova identidade para te dar. E essa nova identidade vai começar assim, você morre para o mundo e você nasce para mim. E quando você nascer para mim, você vai ser uma nova criatura. E você vai ser uma pessoa diferente. Você vai começar a gostar de coisas que você odiava. E você vai começar a odiar coisas que você amava. Você vai se livrar de coisas muito preciosas para você vão para o lixo. E coisas que você considerava lixo vão ser muito, muito preciosas para você. Você vai ler coisas que você... Isso é Jesus. Só que esse processo de transformação não começa, ou melhor, não termina quando você se batiza, ou quando você vira pastor. Esse processo não tem fim ainda. Só termina na eternidade. Como eu sei isso? Eu sei isso porque a gente não sabe nem o nosso nome. Qual a primeira parte da identidade que você fala com a pessoa? Como é que é seu nome? E aí, como é que é teu nome? Ah, eu sei, pastor, mas a gente sabe o nosso nome. Seu nome não é César? Meu nome começa com S, né? Para causar, porque é erro de cartório lá do Mato Grosso. S-E-Z, pensa. Como é que é teu nome? Meu nome é César, mas esse não é meu nome. A Bíblia diz que no último dia você vai receber uma pedra branca. E nessa pedra se conclui o ciclo de transformação da nova criatura que você é. Porque nesse dia você vai descobrir o seu verdadeiro nome. Aquele processo de transformação que começou no dia que você encontrou Jesus, não terminou. Porque você não sabe nem teu nome, bicho. O seu nome verdadeiro, esse é o nome que teu pai quis te dar, tua mãe. Então quando eu nasci, meu pai olhou e falou, César. Esse aqui vai chamar César. E meu pai tinha tanto poder que ele foi no cartório e falou, esse menino é meu filho. E eu quero que ele seja conhecido como César. Escreve aí. César. É seu filho? É, deixa eu ver seu documento. Viu? Então como você quer que ele seja conhecido? César Levi Cruz Cavalcante. Coloca aí. E meu pai tinha esse poder, e o cartorário, lá, sei lá o nome do cara, foi lá e falou, tá aqui o papel. Com esse papel agora, ele chama César, pro resto da vida. E tá tudo bem, eu gosto do meu nome, mesmo tá escrito errado, tá tudo bem, eu não tenho neura nenhuma não. Só que esse não é o meu nome. Esse nome aqui, que vocês conhecem, que tá aí no papel, não sei o quê, não é o meu nome. Esse é o nome que o meu pai e minha mãe sentaram, escolheram, discutiram, falaram, esse aqui vai chamar César. Mas o ciclo de transformação não terminou. Isso que eu estou fazendo aqui faz parte do processo que Deus fez na minha vida. Mas não terminou. Porque um dia Ele vai me entregar uma pedra branca. E Ele vai entregar para você uma pedra branca. E vai dizer para você, aqui termina o ciclo de transformação. Que no dia que eu te encontrei a primeira vez, que você era cheio de demônios, que você era cheio de vício, que você era uma desgraça para a sociedade, e eu cheguei e falei para você, você não é isso. Eu vou te mostrar a nova criatura que você pode ser. E você vai fazer coisas que você não acredita que você tem capacidade de fazer. E você vai alcançar pessoas que você não acredita que você tem capacidade de alcançar. E você vai ensinar gente que você não acredita que você tem capacidade para ensinar. E eu vou transformar você de glória em glória, de dia em dia. E hoje termina esse processo. Você quer saber o teu nome? Porque você não sabe nem o teu nome. Você é uma nova criatura, mas usa o nome velho. E a partir de agora, se fecha esse ciclo na eternidade. Está aqui. Você é essa pessoa aqui. Prazer, esse é você transformado. Amém. Essa é a graça que transforma homens em novas criaturas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Reverendo, obrigado por ficar com misericórdia. Depois você conserta para mim. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados, agradecer a Deus. Amanhã, a